Alô, tá ligado? Tá. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde aos companheiros de mesa. Queria inicialmente fazer uma saudação ao presidente Marcos da Costa, uma saudação ao presidente da Ordem, ao meu amigo, e uma saudação acompanhada de uma declaração. Uma declaração no sentido de mostrar que a classe dos advogados, os que o apoiam e o apoiaram, os que poderão no futuro, e isto acontecerá com certeza, reconhecer a gestão ou as gestões de Marcos da Costa à frente da Ordem. Marcos deu um impulso muito grande a vários setores da OAB. Marcos foi uma voz presente quando necessária, em prol das prerrogativas dos advogados, em prol da defesa do nosso papel na sociedade, numa hora em que a advocacia atravessa uma crise de respeitabilidade e de valorização muito grande. A você, Marcos, um grande abraço e, com certeza, os agradecimentos dos advogados de São Paulo. Você soube ser o porta-voz dos nossos anseios, das nossas aspirações, e foi um porta-voz fidedigno, um porta-voz fiel, um porta-voz que soube se fazer ouvir pela sociedade de São Paulo e do Brasil. Parabéns a você. Eu vou trocar algumas ideias a respeito de direitos humanos e sistema penitenciário. Eu vou trocar algumas ideias sobre sistema penitenciário e direitos inumanos. É no sistema penitenciário, talvez, Gregório, que se perceba de forma mais acentuada a desumanidade que graça em nosso país, em vários setores, em especial no sistema penitenciário. Um sistema penitenciário que se tornou, na verdade, um fator criminógeno da mais alta eficiência. O sistema penitenciário brasileiro provoca, constrói, produz criminosos. Ajuda ao aperfeiçoamento do crime naqueles que tiveram uma prisão por algum fato de menor importância, produz uma carga criminógena muito maior do que aquela com que ele entrou no sistema penitenciário. Um sistema penitenciário que trabalha contra os seus objetivos. Os objetivos do sistema penitenciário é a recuperação do homem. Pelo menos nós acreditamos nisso. No entanto, o sistema penitenciário brasileiro, ele demonstra uma contradição em si. Ele quer ou diz querer, no texto da lei, no texto da Lei de Execuções Penais, ele mostra e quer ou diz querer, como eu disse, recuperar o homem, mas trabalha exatamente ao contrário. Despreza o homem preso, esquece-se do homem preso, esquece-se principalmente de que este homem um dia sairá e voltará ao nosso convívio. E voltará ao nosso convívio com uma carga, como disse, criminógena, muito maior do que entrou. E a sociedade, então, se não por solidariedade, mas pelo menos por egoísmo, deveria pensar no homem preso. Egoísmo de autopreservação. Vamos cuidar do homem preso, vamos cuidar do egresso para que ele não venha nos agredir novamente. Mas faz exatamente ao contrário. E isso tem uma raiz, não é? Esse desprezo pelo sistema penitenciário, que aumentou nos últimos anos, não era assim ou não era tão assim. Havia um pouco de trabalho no sistema, havia um pouco de educação, educava-se o preso, existia um trabalho de algumas empresas para dar trabalho ao preso. Hoje não existe mais nada. Hoje se joga o preso, com raríssimas exceções, se joga o preso no sistema e se tira o preso do sistema pior do que ele entrou. E qual é a raiz disso? O porquê disto? Eu acho que é uma errada e desviante concepção que a sociedade tem do crime. A primeira observação é que, para a sociedade, o crime é um fenômeno distante dela, a sociedade. Ela se esquece que o crime é um fenômeno humano.
O crime é um fenômeno social. E, como tal, o crime é nosso. O crime é nosso como produtores e geradores de fatores criminosos, e o crime é nosso porque qualquer um de nós poderá cometê-lo. Bobo, para não usar uma outra expressão, bobo, ignorante daquele que acha que jamais poderá sentar-se no banco dos réus. Quem em sã consciência dirá, jamais cometerei um crime? E mais do que isso, quem em sã consciência poderá dizer, jamais sentarei nos bancos dos réus? Culpado, com uma responsabilidade menor do que a realidade, ou inocente. O culpado senta no banco dos réus, o culpado com uma responsabilidade menor do que aquela que vem na acusação, e o inocente, todos eles podem sentar no banco dos réus. E é nessa hora que nós temos que pensar na importância de cuidar deste homem que está no banco dos réus, se condenado ele for. Antes disso, é preciso que se pense nos direitos que esse homem tem no curso de um processo em relação a uma acusação que se faz contra ele. Os princípios constitucionais que constituem o rol dos direitos e das garantias individuais protegem o acusado, protegem o direito de defesa, protegem o sistema penitenciário ou o homem que vai para o sistema penitenciário, mas se tornaram, no curso dos anos, quase que letra morta. Esses princípios estão sendo hoje considerados como uma perfumaria jurídica. Está aí para nos dar uma mostra bem eloquente do que estou dizendo, para não me referir a outros princípios, o princípio da inocência. A presunção de inocência jogada na lata do lixo, na medida em que a cultura punitiva que tomou conta do país está pondo esses princípios todos ao largo, de lado, à margem do sistema penal brasileiro. Hoje não se tem mais respeito pelo sistema penal no que tange aos direitos e às garantias individuais. O que se quer é punir. O que se quer é punir a qualquer custo, com prova, sem prova ou contra as provas. Porque a sociedade exige punição. A sociedade não está preocupada em evitar o crime. Nada. Tanto que não se discute causas do crime. Ninguém discute causas do crime. Ninguém fala, por exemplo, do menor abandonado, que na década de 70 era o início dos trombadinhas. Esse menor abandonado se tornou um trombadinha. Se ele tivesse sido cuidado, talvez ele não tivesse se tornado um trombadinho, um trombadão e um chefe de organização criminosa. Se nós tivéssemos nos rebelado contra aquele secretário da Segurança que colocou os menores num ônibus, a maioria aqui talvez não saiba desse fato, Zé Gregório com certeza se lembra, esse secretário da Segurança pegou os meninos da Praça da Sé, porque a Praça da Sé estava infestada, e ele queria limpar a Praça da Sé, colocou num ônibus e mandou para Camanducaia. Camanducaia é uma cidade de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, eles foram mais eficientes, não é? Mataram as crianças na Candelária. Em Minas Gerais, saiu uma notícia, então, nos jornais, de uma blitz que se fez contra as crianças, e é uma fotografia emblemática de uma criança recolhida como é que chama aquilo? No caminhão lá, no camburão, com a chupeta na boca. A perigosa criança que estava perambulando pelas ruas de Belo Horizonte foi pega e jogada. Assim nós cuidamos dessas crianças. Nós nos preocupamos, ou passamos a nos preocupar com a criança abandonada, quando ela começou a nos assaltar. Quando ela começou a dar trombada no viaduto do Chá. Aí nós passamos a nos preocupar com a criança abandonada, mas não para cuidar dela, mas para isolá-la do nosso meio. E isto foi num crescendo. E a sociedade cada vez mais pedindo punição e só punição.
nenhuma preocupação em evitar o crime, nenhuma preocupação em atacar as causas do crime. Quer-se hoje, como se quis no passado, e oxalá não se queira mais, mas temo que se queira ainda, punir, trabalhar o crime punindo. E uma punição que se transformou não mais numa punição legal, não mais numa punição legitimada pela lei penal e pelas leis processuais, pelas leis penais esparsas. Quer se punir como castigo, quer se punir como vingança. E, nesta medida, não basta a pena prevista em lei. Não basta a aplicação da lei que daria à punição legitimidade. É preciso que se impinja ao condenado um sofrimento maior. É preciso que se termine, como se apregoa nos dias de hoje, o futuro governo está apregoando, o término dos benefícios que o preso tem. Não vai se permitir mais que ele passe o Natal em casa. Não vai se permitir mais que ele passe o Dia das Mães em casa, que ele tenha progressão de regime, que ele tenha audiência de custódia, que foi um grande avanço. Por quê? Porque se quer machucar, se quer maltratar, se quer dizer o Estado forte, a sociedade forte, é aquela que pune o criminoso. E não importa se esse criminoso é um criminoso de um furto famélico. Furtou uma banana. Vão todos para a vala comum. Desde esse criminoso famélico até o mais sanguinário dos criminosos. Todos são tratados iguais, em desrespeito à Constituição, que manda fazer uma separação do preso perigoso, do preso primário, do preso, enfim. Não há nada disso. Vão todos para o mesmo sistema penitenciário. E na hora em que alguém que hoje prega o castigo, na hora em que este alguém se vê às barras dos tribunais, perante um juiz criminal, uma autoridade do Ministério Público ou da polícia, nesta hora, aí sim, nesta hora, ele grita pelos seus direitos. Direitos esses que ele desprezou até então. E nessa hora, e aqui eu falo para os advogados, ele grita: chamem o meu advogado. Até então, o advogado foi tido como coautor do crime. Até então, nós, advogados criminais, fomos e estamos sendo hoje vistos como cúmplices do crime, pregoeiros do crime, defensores do crime, e não defensores dos direitos daquele acusado, que são direitos de toda a sociedade. Que são direitos que, se forem postergados ou desobedecidos num caso concreto, ou serão em qualquer caso, para o acusado culpado, para o acusado inocente, para o acusado meio culpado. Nesta hora se lembram desses direitos e de nós. Aí nós passamos a ter valor e importância, nós advogados. Nós advogados que hoje estamos sendo postos na mídia, pela mídia, e acolhida esta deturpada ideia a nosso respeito como algozes da sociedade. Essa sociedade que clama por prisão e só prisão, punição e só punição, como se a prisão fosse a última e única resposta ao crime. E no mundo todo não é mais. À exceção de 2, 3, 4 países que têm mais presos do que o Brasil, acho que 3 apenas. O Brasil hoje tem 750 mil presos, dos quais 35% não condenados ainda, 35% de presos provisórios que estão lá. E não se tem a cifra, porque é uma cifra negra, daqueles que já cumpriram pena e estão no sistema penitenciário, porque não tem dinheiro, não tem recursos para procurar advogado, estão lá abandonados, não obstante os esforços das defensorias públicas. Não obstante os esforços de 60 mil advogados que no estado de São Paulo são conveniados com a ordem e com o Estado para dar assistência ao hipossuficiente. No entanto, o celular atrapalhando sempre. Eu não acho nunca.
No entanto, a sociedade não enxerga isso. A sociedade criou, é interessante observar nesse aspecto, uma expectativa sempre dirigida à culpa e à condenação. Reparem que quando não há denúncia, quando não há condenação, a sociedade fica frustrada. E ela, da frustração, passa à desconfiança. O sujeito foi absolvido, houve alguma coisa. Alguma chicana o advogado praticou. Alguma coisa fez com que o juiz fosse enganado, ou o juiz mesmo não agiu corretamente. Por quê? Porque ele absolveu. Então, a expectativa da sociedade é pela culpa sempre. Havendo culpa, houve justiça. E não é uma culpa posterior ao devido processo legal. Não é uma culpa proclamada após o devido processo legal, a instrução, a defesa final, não. Basta que a televisão anuncie que alguém está sendo suspeito da prática de um delito. Basta isso para que a sociedade passe a clamar por prisão. É preciso prender. Não importa se culpado, não importa se inocente. E essa postura da sociedade está gerando no direito positivo, leis que vêm ao encontro dessa expectativa punitiva da sociedade. A delação premiada. Não importa se o delator mentiu, deixou de mentir, não importa se o delator está delatando porque está querendo dizer a verdade ou porque está querendo se safar da cadeia, e é o que normalmente ocorre. O que importa é que ele acusou alguém. E se ele acusou alguém, esse alguém deve ser culpado, e basta isso. Nenhum freio é colocado na imprensa. Em outros países do mundo, em outros países civilizados do mundo e democráticos, há uma limitação às notícias sobre algum acusado. Limitações que não representam o cerceamento ao direito da imprensa, mas representam, sim, um respeito à presunção de inocência, respeito à presunção de inocência que deveria vigorar plenamente no Brasil, mas vigora no papel, vigora apenas porque a Constituição assim fala, uma presunção de inocência que virou um nada, uma presunção de inocência que se transformou em presunção de culpa. Hoje, quando a televisão anuncia a existência de alguma suspeita sobre alguém, essa suspeita se transforma para a sociedade em certeza da responsabilidade penal. Já não há mais dúvida. Por quê? Porque houve lá um delator que falou, a mídia noticiou, e não há nenhuma dúvida pairando sobre a responsabilidade criminal daquele cidadão. Há uma antecipação absurda, fora da lei, de culpa, que é plenamente aceita pela sociedade, que está impregnada da cultura punitiva. Uma cultura que vem se avolumando e crescendo no passar dos tempos. As alternativas à prisão estão sendo adotadas em todos os países do mundo, no Brasil não. No Brasil, a única resposta ao crime é a prisão. Não há outra resposta ao crime a não ser a prisão. Seja lá criminoso de alta, de baixa ou de nenhuma periculosidade. Não importa mais isso. O que importa é que a prisão exista e seja efetivada. E uma prisão que não corrige, que não educa, que não prepara a saída. E a saída deveria ser preparada no sentido do acolhimento do egresso do sistema penitenciário. Mas o acolhimento do egresso no Brasil do sistema penitenciário é um acolhimento proporcionado pelas quadrilhas criminosas. Não há nenhuma possibilidade daquele que cumpriu pena voltar ao meio social e se transformar num homem, num cidadão útil.
raríssimas exceções. A família está destruída, o emprego não existe mais, a sociedade dá-lhe as costas. E ele só tem uma alternativa: passar ou continuar a trabalhar e a servir as organizações criminosas pré-existentes que já estão dentro das cadeias. Na verdade, cuida-se no Brasil não do preso, cuida-se no Brasil não da família do preso, mas preocupa-se aqui em nosso país, infelizmente, no acolhimento do preso pelas organizações criminosas. E o Estado fica absolutamente cego a esta realidade, a esta triste realidade. Nós temos algum regramento que poderia trazer algum alento ao sistema penitenciário. Nenhuma gestão programática de recuperação ou de acolhimento do preso existe hoje. Pouquíssimos empreendimentos nesse sentido. Há uma lei, ou duas leis, ou três leis, que são leis programáticas. Leis que criam programas. Não são leis punitivas, não são leis que criam direitos e nem obrigações. São leis que criam programas de acolhimento. Esses acolhimentos teriam como objetivo minimizar as agruras que o egresso encontra na sociedade. São leis que impõem ao Estado obrigações e deveres para com esse egresso. E essas leis não são cumpridas. A Lei de Execuções Penais tem por escopo o acolhimento do homem, a recuperação do homem, o tratamento condigno, humano do homem enquanto homem preso. No entanto, se transformaram, infelizmente, esta Lei de Execuções e outras, como o Estatuto do Menor, se transformaram em letra morta, porque não são leis punitivas. E o que se quer aqui é o castigo, é a punição. Não se quer a preparação do homem para que ele tenha uma vida útil em sociedade. Se esquecendo até de uma questão que deveria ser posta por autopreservação, por egoísmo, se esquece que esse homem voltará ao seio social e voltará, como disse, com uma carga criminosa muito maior do que aquela com que ele entrou. Se tornará um homem feroz, extremamente revoltado com a sociedade, e eu estou aqui falando do homem que vai para a cadeia sem ser um criminoso. Não se pense que os 750 mil presos brasileiros são criminosos, no sentido do crime de sangue, do crime que denota uma tendência criminosa irreversível. Há prisões e há prisões. Há prisões necessárias, depois do devido processo legal, de alguém que efetivamente teve a sua culpa, e assim mesmo não há de se considerar este homem um criminoso, no sentido popular. Há de se considerar este homem um cidadão como nós outros, que cometeu um deslize. Deslize esse que poderá ser cometido por qualquer um de nós. Nenhum de nós, em sã consciência, dirá: jamais cometerei um delito. Eu digo que jamais cometerei um estupro, um crime infamante, mas um homicídio. Será que eu não cometerei jamais um homicídio? Será que eu jamais cometerei um crime cujas as motivações dizem respeito às circunstâncias da própria vida? Não sei, não é? Será que um pai desesperado não irá cometer um furto para comprar leite para o filho? Ou não há isso? Ou só existem os criminosos hoje do colarinho branco ou os criminosos sanguinários? Os criminosos hoje, todos eles, de um status social elevado? Não, claro que não. Claro que não. O que se assiste, nós, advogados criminais,
que frequentamos cadeia, aliás, a advocacia criminal devia voltar para a cadeia, que é a sua origem. A nossa origem não é o colarinho branco, é a cadeia. Nós, advogados criminais que visitamos as cadeias, sabemos as tragédias humanas que estão atrás das grades. Eu fui outro dia a uma penitenciária feminina no interior de São Paulo, a média de idade 60, 50 anos. Avós, mães, de quem? Do pequeno traficante que já está refém do grande traficante. E esta avó e esta mãe foram presas porque protegeram o neto, protegeram o filho, acusado de tráfico, acusado de porte de droga, e ela se envolveu para proteger o filho. Estão lá fazendo tricô, todas elas encarceradas. Como se isso fosse útil à sociedade. Como se isso fosse bom à sociedade. É bom na ótica da vingança. É bom na ótica do castigo. Mas não é bom na ótica da prisão humana. Da prisão humana que está, na verdade, cada vez mais se desumanizando. Cada vez mais nós estamos nos tornando algozes de nós mesmos. Carrascos de nós mesmos. Na medida em que encaramos o crime como um fato distante, um fato não humano, um fato que só ocorre e só acontece com outrem. O meu tempo já acabou, não é, presidente? Já acabou? Eu dando uma boa tarde, uma coisa assim. Bem, a minha mensagem é essa. Eu sou um sonhador e outros aqui da mesa também o são. Acho que um dia as coisas vão melhorar. Por enquanto estão piorando. Mas nós vamos continuar a bradar, a rezar, é bom rezar, a rezar para que o primeiro tiro não caia nos pés dessa sociedade, e ele já está caindo. A sociedade já está pagando uma conta enorme. São 750 mil presos. É o 4º país do mundo em prisão. E o crime continua. A prisão não resolve. Mas vamos prender, cada vez mais. E parece que as perspectivas futuras são piores do que se assistiu até agora. Cadeia, intolerância, terminar com benefícios, acabar com audiência de custódia, acabar com progressão do regime, vamos acabar com tudo. Vamos prender. Só não se fala em pena de morte ainda, só não se fala ainda em prisão perpétua. Diminuição da maioridade, e etc, etc, etc. De forma que eu quero agradecer e dizer, e conclamar vocês todos, acreditem ainda no homem, mesmo no homem criminoso. Mesmo no homem criminoso. E o homem criminoso não é o homem, só o homem sanguinário, só o criminoso contumaz. Qualquer um de nós pode se transformar num homem criminoso. Muito obrigado.